Boa tarde a todos. Agradecer ao Molina e ao Rafael pelo convite para a gente participar do seminário. A gente gostaria de começar com a apresentação do Santa Barbinha. Sim, despacio. Primeiramente, o Rio Grande do Sul, né, o mapa do Rio Grande do Sul para localizar onde fica o nosso município. Município de Caçapava, e no oeste de Caçapava, a localidade de Santa Barbinha. É uma localidade com relevo ondulado, muito mato, muito afloramento de rocha, um local de predominância de pecuária, predominantemente campo nativo, um local onde a soja não margeia, mas não entrou, não está lá dentro ainda, né? Predominância de pequenas propriedades, né? E distante 30 quilômetros da sede do município, que é Caçapava do Sul. Tá? Uma caracterização dos produtores, né? Em azul no ano de 2005 e agora em vermelho no ano de 2007, a gente vê uma leve tendência de envelhecimento dessas pessoas, basicamente porque esses produtores acabaram migrando para a cidade para levar seus filhos para estudar, devido à dificuldade de acesso mesmo, tendo onde tinha escola anteriormente, hoje já não tem. Então, esses produtores acabaram migrando para a cidade e esses jovens acabaram não retornando. Então, a predominância de um público de produtores mais idoso. Tá? A gente considera jovem, né, esses aqui seriam os produtores sócios da associação. Tá? Jovens seriam até 29 anos, os adultos de 30 a 59 anos e os idosos acima de 60 anos, considerando que nesses idosos, hoje, tem idosos com mais de 80. A caracterização das propriedades. A região é um reflexo do município, né, onde 85% das propriedades tem menos de 100 hectares. Né? Claro que existem produtores maiores que também são sócios da associação, também sendo beneficiados com tudo que a associação recebe e promove. Então, o histórico da associação. Os produtores que estão me acompanhando aí, o Ivori e o Edeônia, que fizeram parte desde o início lá, vieram nos acompanhar, começaram essa associação em volta de 97, 98 e viram a necessidade que tinha o associativismo para eles, naquela distância, com aquelas características de solo e de relevo, conseguirem evoluir. Né? Então, em 98, eles fundaram a Associação dos Produtores Rurais do Santa Barbinha, né? Onde a gente teve nesse período esses presidentes, e no ano de 2000, né, teve o trabalho em parceria com a Emater, iniciado com o colega Márcio Ribeiro, onde começou todos os trabalhos de diagnóstico, de levantamentos, de assistência, tanto na área técnica como na área social desses produtores. E nesse período eles foram beneficiados diversas vezes, com diversos tipos de coisas diferentes, da mais variados, por questão de ser uma associação organizada, legalmente constituída. Então tiveram vários benefícios, e se destacando aí a questão do Luz para Todos, que é um programa que existia no Brasil, onde levou energia elétrica às propriedades rurais, onde a associação do Santa Barbinha foi a que encabeçou a questão de levantamento e elaboração dos projetos para que essa energia elétrica chegasse em todas as propriedades. Hoje lá todas as propriedades têm energia elétrica. Né? E ao longo dos anos foram beneficiados com reprodutores, com carneiros, com roteiros de acesso, a questão de vacinação contra a brucelose, que é obrigatória. E em torno de 2005 começou um projeto em parceria com a Embrapa, onde se trabalhou a questão do melhoramento genético nas propriedades, que se começou um trabalho de touros que foram recebidos da Embrapa e que começou, vamos dizer assim, a alavancar a questão de melhoramento genético, de geração de renda nessas propriedades. Na época se obrigou, né, entre aspas, aí, aos produtores que eles deviam fazer uma seleção de matrizes e descartar todos os touros que não tivessem origem, para começar a partir dali uma nova fase, um novo processo na questão de produção em pecuária.
né? Além disso, foram realizados diversos cursos, oficinas, dias de campo que a gente faz seguidamente lá, tanto para produtores como para capacitação de técnicos da Emater. Aí alguns exemplos, uma ilustração dos dias de campo. A gente trabalha muito na região a questão de manejo de campo nativo, que a gente já trabalhou e já teve algumas, com o pessoal do Plan também, bastante, o pessoal já teve lá, teve produtores daqui do Uruguai que já visitaram a associação, com técnicos. Recentemente, assim, nos últimos anos, se investiu mais na questão associativa e com recursos do governo, né, onde essa comunidade foi beneficiada com poço artesiano, famílias de extrema pobreza foram beneficiadas com programas de geração de renda, né, uns projetos específicos para manejo de campo nativo e avaliação do potencial do campo nativo, centro de manejo comunitário, onde os produtores são beneficiados, 18 produtores foram beneficiados com uma estrutura de manejo, com banheiro, balança, carregador, né, para manejar. Como são pequenas propriedades, às vezes os produtores não teriam condição de manter essa estrutura. Eu deixei essa foto para vocês terem ideia da paisagem, com que tipo de relevo e vegetação predominante na região. Balança, tronco balança, banheiro de aspersão, né? Recentemente, uma rede de distribuição de água que está em processo de conclusão, beneficiando 26 famílias, né, oriundas daqueles poços artesianos. Aquisição de touros, reprodutores ovinos. Essa rede de distribuição, esses 3 primeiros itens são recursos chamado recursos do FEAPER, que é um fundo do governo do estado do Rio Grande do Sul, que financia atividades para a pecuária, né, e quando o produtor financia via Banco do Estado, quando o produtor for pagar esse financiamento, ele é a juros zero, ele recebe 80% de desconto no valor da prestação. Então, é um processo que alavanca bastante o produtor. Claro que mais produtores não foram beneficiados, porque outras comunidades também foram, mas Santa Barbinha se destaca sempre nessa questão pela organização e apoio dos produtores, né? Auxílio no custeio e parte da vacina da brucelose. No Rio Grande do Sul, a vacina da brucelose é obrigatória e tem custo, ela só pode ser feita por médico veterinário, então a associação organiza isso, inclusive custeia parte dessas despesas, beneficiando os produtores associados. Aqui a rede de distribuição de água, os poços que foram construídos, financiados e com recursos a fundo perdido. Questão da aquisição dos touros. Aqui eu trabalho com inseminação artificial, né, que também são produtores capacitados, são inseminadores e fazem esse trabalho de inseminação nas suas e nas propriedades dos vizinhos e companheiros associados. Outra questão importante e que tem alavancado bastante a associação e beneficiado bastante os produtores é a questão da compra conjunta, né? Então, desde 2013, a gente tem esse levantamento do que é comprado pela associação para beneficiar a todos, né? E aqui a gente tem a diferença, principalmente a azevém, aveia, a ração para bovinos, para suínos, para aves, né? Adubos e outros produtos que são comprados. A diferença do que eles pagam em azul o que seria o preço de mercado. Então, por exemplo, chega a pagar 50% a menos, né, metade do valor numa saca de azevém, chega a pagar 60% do valor numa saca de aveia, sempre organizado, comprados com antecedência, né, e isso tem beneficiado ao longo dos anos aí os produtores. Aqui um exemplo de 2015 também. Alguns anos você consegue comprar por uma diferença muito maior de preço, outros anos nem tanto, mas em todos os produtos adquiridos pela associação, esse benefício é mútuo e no final impacta em bastante valor. Aqui o ano de 2017 ainda não está fechado, porque o ano não terminou, então tem coisas a serem adquiridas ainda, né? Mas o que a gente observa é que nunca menos que 10% do valor final do produto você consegue em benefício pela compra conjunta, né? Isso muito mérito do Ivori, que está aí, vem nos acompanhando, que abraça isso e faz todas essas compras, essas cotações de valores e distribuição entre os produtores. Então, assim, nos últimos 5 anos, né,
os benefícios com os recursos públicos aqui, na verdade, é mais de R$150 mil. Esses R$150 mil eles deixaram de pagar, né, pelos produtos que adquiriram por questão do financiamento, por ser pago em dia, né. E essas compras em conjunto, mais de R$100 mil de economia, né, pela compra em conjunto, naqueles descontos que eles receberam pela compra em volume, né. Então, esse dinheiro todo que ficaria na mão de terceiros está na mão do produtor, né. A questão de potencialidades e fraquezas, algumas coisas que a gente elencou lá. Questão de potencialidades, a união dessas pessoas, né, que sempre que precisam, uns estão ajudando os outros, e sempre que a gente, Emater, precisa de alguma ação com eles, eles são extremamente parceiros e estão sempre disponíveis. Então, isso é um potencial forte. Questão da distância das propriedades. As propriedades não são tão longe porque são propriedades pequenas, então facilita essa comunicação e essa troca de serviços aí. Eles possuem uma sede própria, então é fácil organizar uma reunião, é fácil organizar um aniversário quando precisa, quando festa de casamento, qualquer tipo de evento tem onde fazer, então isso facilita e agrega essas pessoas junto à associação. O respeito entre eles, né? A aceitação de propostas, ali questão de liderança, que também depois a gente vai ver que é uma fraqueza, a questão de liderança, que sempre tem um ou outro que toma a frente e pega as coisas para fazer, né? E a questão de existir na comunidade um posto de saúde do município. Nas fraquezas, a questão do envelhecimento. Como a gente viu na lâmina anterior, é uma tendência desse pessoal envelhecer e esses jovens não estão ficando nas propriedades, principalmente devido à renda. A questão da distância da sede do município, são apenas 30 quilômetros, mas numa estrada difícil, com um relevo difícil e uma estrada de difícil manutenção. Então, isso é um problema. Questão de sucessão, né? Os jovens estão saindo e não estão retornando. Então, esse é um problema que a gente tem enfrentado e tem trabalhado para tentar reverter, mas não é um processo fácil. Esse acesso à cidade também é complicado, então muitos dos idosos que ainda são sócios da associação acabam indo morar na cidade pela questão de acesso, e então, com aquele medo de se adoecer lá na propriedade, não vão ter condição de chegar na cidade por causa da questão de acesso. E a fraqueza é essa questão de liderança, como esses jovens estão saindo, o público está ficando idoso, essa sucessão na liderança aqui também se complica, né? Acaba ficando muito nas costas do Ivori, que nos acompanha ali, e então teria que ter mais gente, a gente está trabalhando para isso. Também o Edeoner é um que vai, de repente, pegar essa liderança aí um dia. A questão do transporte público, não existe um transporte público regular para o município, então sempre se depende de um veículo próprio para esse transporte, então o que acaba prejudicando um pouco essa questão do produtor nessa região, né? Tá. As dificuldades que a gente vê são basicamente voltadas às fraquezas, de aceitação de algumas ideias, porque são 50 pessoas, nem todo mundo pensa da mesma maneira, né? Mas a gente tem muito mais, eu acho que potencialidades dentro da comunidade de Santa Barbinha do que dificuldades. Dificuldades todos enfrentamos em todas as áreas, a gente tem que batalhar e superá-las, né? Então, a gente não se preocupa tanto, vamos trabalhar e tentar resolver essa questão com os produtores. Lições aprendidas, eu acho que essa é mais importante. A gente aprendeu ou observou que para criar um grupo, criar uma associação, depende também nossa técnica de estimular isso, mas ele só vai ser forte e persistente se os produtores abraçarem isso, né? Não depende só de nós incentivar o produtor se eles não quiserem de fato, como aconteceu no Santa Barbinha. A gente já tentou montar outras associações, mas os produtores não têm essa vontade de associativismo como existe lá. Então, depende muito mais da vontade própria de cada um do que nossa mesmo de formar essas associações. Outra questão muito importante é a liderança, né? Sempre tem que ter e estimular e capacitar as lideranças destas associações, porque elas só andam, assim, no nosso ver, com algum líder que tome a frente sempre, né? Todos ajudam, lá principalmente todos ajudam, nunca fica alguém sem fazer alguma coisa, sem colaborar, mas tem que ter um líder para tomar a iniciativa
e buscar novas ações, novos recursos, novas tecnologias. Esse líder é muito importante dentro da associação. Acho que era isso aí. Obrigado. Muchas gracias, Gustavo.